Certo, vamos então prosseguir com a nossa aula sobre quadriláteros. Nós já vimos aqui dois tipos de quadriláteros. O primeiro foi o trapezoide. O trapezoide é um quadrilátero todo torto, né? Ele não possui lados paralelos. Outro quadrilátero que a gente viu foi esse aqui, ó, o trapézio. O trapézio possui dois lados paralelos, que são chamados de bases. E agora nós vamos estudar o terceiro e último tipo de quadrilátero, que é esse aqui, ó, o paralelogramo. Paralelogramo é um quadrilátero que possui os lados paralelos 2 a 2. Então, nós vamos ter aqui esse lado paralelo a esse e esse lado paralelo a esse. Aí você pode perguntar assim, calma aí, eu não estou vendo aí o quadrado, você não falou que tem todos aí? Também não estou vendo o retângulo, nem o losango. O paralelogramo, na verdade, ele engloba os retângulos, os quadrados e os losangos, como nós vamos ver já já. Então observe que essa classificação dos quadriláteros é de acordo com o número de lados paralelos, né? Lados paralelos 2 a 2. Claro, você não pode ter, por exemplo, um lado paralelo a um lado adjacente. O único lado que pode ser paralelo ou não é o lado oposto. Certo? Então essa é a classificação, é de acordo com o paralelismo entre os lados opostos. O trapezoide não possui nenhum lado paralelo, o trapézio possui dois lados paralelos e o paralelogramo possui mais do que isso, lados paralelos 2 a 2. Esse é paralelo a esse e esse é paralelo a esse. Certo, então aqui temos um paralelogramo, não reparem se ele ficou muito colorido, mas é que eu estou utilizando aqui cores iguais para mostrar elementos iguais. Então, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse, só que vão existir aqui diversas propriedades do paralelogramo, além disso dos lados serem paralelos, tá? Por exemplo, esse lado aqui, além de ser paralelo a esse, ele também vai ter a mesma medida, vai ser igual, quer dizer, são lados congruentes. Aqui também, esse lado é congruente a esse, além de ser paralelo. Quer dizer, você apenas exija que eles sejam paralelos. Aí, como consequência, eles, além de serem paralelos, vão ser iguais também. Agora, olha aqui essa questão do formato do paralelogramo. Você só tem que exigir que lados opostos sejam paralelos. Mas você pode ter aqui ângulos diferentes. Por exemplo, podemos ter aqui esses ângulos com outra configuração. Esse ângulo aqui ser mais fechado ou ser mais aberto. Dependendo da posição, você vai poder ter aqui, ó, um retângulo. Esses lados são paralelos e esses lados são paralelos. E fizemos aqui esses lados sendo perpendiculares. Então ficaram ângulos retos aqui. Esse é reto, esse é reto, esse é reto e esse é reto. Ou seja, um retângulo nada mais é que um tipo especial de paralelogramo. E outra coisa, tem aqui a questão dos lados, né? Aqui a gente pode ver que esse lado aqui é maior do que esse. Mas e se eles fossem iguais? Se fosse assim, ó. Aí, no caso, você teria um paralelogramo com, aqui no caso, 4 ângulos iguais e 4 lados iguais. Esse paralelogramo seria um quadrado. Quer dizer, um quadrado nada mais é que um tipo especial de retângulo e também um tipo especial de paralelogramo. Agora, se esses ângulos aqui não forem retos, mas mesmo assim a gente tiver esses dois lados iguais, a gente vai ter isso aqui, ó. Que figura é essa? É o losango. Losango é um paralelogramo que tem os 4 lados iguais. Então veja, o retângulo, o quadrado e o losango são tipos especiais de paralelogramo. Claro que você já sabia disso, né? Certo, então vamos aqui agora revisar
as propriedades do paralelogramo. A primeira propriedade, essa aqui, é a própria definição dele, né? Na verdade, um paralelogramo ele pode ter 4 definições. Paralelogramo é o quadrilátero que tem lados opostos paralelos. Então, esse lado é paralelo a esse e esse lado é paralelo a esse. Como consequência disso, vai acontecer isso aqui, ó. Ele também vai ter lados opostos congruentes. Ou seja, esse lado é congruente a esse e esse lado é congruente a esse. Isso vale em qualquer paralelogramo. Outra propriedade é que os ângulos opostos também são congruentes. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser congruente a esse aqui, que é o oposto, e esse ângulo aqui vai ser congruente a esse, que é o ângulo oposto. Então, ângulos opostos iguais 2 a 2. E também lados opostos iguais 2 a 2. Outra propriedade é essa aqui, ó. As diagonais do paralelogramo cortam-se ao meio. Como assim? Se você traçar as diagonais de qualquer paralelogramo, esse ponto de encontro dessas diagonais vai ser exatamente o ponto médio dessa diagonal e dessa diagonal. Então a gente diz que as diagonais do paralelogramo cortam-se ao meio. Claro, isso aqui na verdade a gente teria que explicar por quê, né? Demonstrar essas propriedades aqui. E aí você vai ficar bem craque para utilizar isso aqui nos problemas. Vamos fazer isso?